Boa noite! Estamos iniciando o nosso workshop para empreendedoras. Isso! Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, né? Estamos aqui também pelo Zoom e pelo Instagram. Então, você que começou a assistir aí, seja bem-vindo. E estou aqui com a Elaine. E aí, Elaine, tudo bem com você? Tudo bom? E você, Ale? Tudo bem? Tudo tranquilo. E a gente vai estar falando hoje, Elaine, sabe o quê? Sobre o cliente ideal. Você já tem o seu cliente ideal? Tenho sim. E hoje eu vou estar trazendo para você a história de Maria das Dores. Maria das Dores é o meu avatar, né? É o cliente ideal. E aí, no caso, eu vou estar aqui agora compartilhando a minha tela. Visualize, veja se você visualiza aí a tela, Elaine. Não está vendo ainda, né? Não. Eu tenho que vir aqui em compartilhar. Peraí, só um minutinho. Compartilhar a tela. Vocês que estão aí pelo Instagram, nós estamos aqui também pelo Zoom. Um tema que Pronto. parece fácil, mas não é, né? É, Descobrir verdade. o cliente ideal. Exatamente, Elaine. Mas é algo que a gente começa a entender o processo, né? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Está aqui, do cliente ideal. Vocês que estão aí no Instagram, nós estamos fazendo aqui nossa apresentação, estou compartilhando aqui a tela do slide atual. Está vendo aí, Elaine? Você está conseguindo visualizar? Sim, sim. Ai, Sim, que top, ok. que top. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar início hoje à nossa aula número 3, que a gente está na jornada do empreendedor. E essa jornada do empreendedor é justamente para a gente ter clareza de como iniciar o nosso negócio, né? Então, por onde começar? Muitas pessoas, né, ouvem falar no tráfego pago, no tráfego orgânico. A Elaine mesmo, ela é pioneira aí nesse tráfego orgânico. Ela posta no Instagram, ela coloca lá um conteúdo de valor que a gente vai lá, dá uma olhadinha e aplica, viu? Você sabia que eu olho lá o que você posta e leio direitinho ali e eu aplico algumas coisas, Elaine? Olha, não sabia não, mas nossa, que legal. É bom E saber que quando está sendo você útil, a e intenção quando é você essa. isso, e quando você melhora o conteúdo, vem um conteúdo assim, né, bem baseado, né, que você coloca aquele carrossel ali, a gente já fica mais animada, viu? Continua. É um incentivo. Legal. É isso Então, aí. assim, quanto mais você conhece seu público, né, menos você paga pelo tráfego. Por quê? Porque você já vai saber para quem você está falando. Então, você que está aí no Instagram, se você ainda não tem a sua persona, você vai aprender como é que você faz isso hoje. Então, tudo que você precisa gerar é um tráfego de conteúdo. Então, muitas vezes, como é que a gente faz essa linha editorial, Ale? Geralmente, a gente está lendo algum livro, a gente está estudando alguma coisa, participando de algum workshop, então a gente tem um insight. E nesse insight, a gente traz, né, algo que a gente pode estar compartilhando com a nossa audiência. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe. Todo mundo começa pequeno, mas tem um detalhe do pequeno que permanece até no grande, que é a lista quente. Você conhece essa lista quente, Elaine? A agenda do telefone, do seu telefone celular? É, conheço. A gente começa por aí, né? É com o que a Exatamente. gente tem, a gente vai definindo aos poucos aí o nosso cliente, né? Traçando, né, o nosso cliente ideal. Exatamente. Então, o primeiro passo, né, é definir
o cliente, olhando para o cliente que a gente já tem, né? Que faz parte da nossa cartela de cliente. Porque aí, o que é que acontece? Você atendendo, gera o boca a boca e você também passa a ser divulgado. Porque quando você vai para um evento maior, quando você está nas redes sociais, as pessoas que fazem sentido para ela o seu conteúdo, elas estão com você também. É o nosso caso. Então, assim, um conteúdo, né? Você vai entender, Elaine, também aqui, quando eu gerar a persona, que o nosso contato não foi à toa, né? Porque a minha persona, inclusive, ela é mãe de trigêmeos. Você sabia? Eu já tinha desenhado a persona antes de lhe conhecer. A prova é que está lá no Instagram, lá no case. Então, não é incrível? Então, você tem um avatar. Então, o avatar, esse cliente ideal, você precisa olhar para ele com outros olhos. Você não pode olhar para o seu cliente só com o olhar de vendas, de que vai comprar de você. Você tem que ouvir esse cliente. Seja bem-vinda aí, Regina. A Regina está entrando na nossa live aqui no Instagram. Então, você precisa olhar para esse cliente, né, de uma forma humana. Você tem que sentir as necessidades dele. Então, você precisa saber qual é a idade dele, né? Qual o sexo que você vai estar ali trabalhando. Então, para você montar o seu persona, o seu cliente ideal, para quem você vai falar, você começa assim. Qual o estado civil? Ele é casado, solteiro? A faixa de renda dele? Ele compraria de você? A escolaridade, né? Com que ele trabalha, né? O que é que ele faz, né? Tem filhos? Qual a idade dele? Isso vai ajudar você a segmentar o seu público e também na hora de criar uma copy. Porque na hora que você faz uma copy de vendas, você tem que colocar sentimento. E quando você conhece o perfil do seu cliente, fica muito mais fácil. Então, quem é seu cliente ideal? Como ele pensa? Quais são os seus medos e dores? Como ele ouve? O que ele gosta de ouvir? Como ele age? O que ele faz? Quando a gente tem a lista, né? Quando a gente tem a lista de contato, que a gente entra em contato com esses clientes, é muito mais fácil você conversar. E quando não se tem o telefone desse cliente, e a gente está nas redes sociais, né? E está se relacionando com pessoas, né? Como é que a gente vai saber o que postar nessa linha editorial, o que é que agrada? Então, por isso que é importante, antes de você agradar o outro, você conhecer a sua essência. Para que o que você vai estar transmitindo, qual é a mensagem que você transmite e para quem você vai estar transmitindo essa mensagem. Então, quando você tem clareza de quem é o seu cliente e qual é a mensagem que você leva, fica muito mais fácil para você montar a sua linha editorial. Então, como ele vê, né? Ele está nas redes sociais, como ele fala, o que faz, ele faz o que ele fala, porque muitas vezes a pessoa fala, posta e faz o que tá falando. Então, assim, como ele sente, ele está feliz ou triste? Então, você já tem que dar uma avaliada ali, como é que está ali as emoções, né? Como é que a gente sabe tudo isso, Ale? Ligando. Quando você tem acesso, você tem que perguntar isso para as pessoas, para saber. Então, quais são as dores? De que eles reclamam, né? Qual é a queixa principal deles? Então, quais são os desejos que ele tem? Quais são os sonhos? Hoje eu estava assistindo, Elaine, uma live, né? De um casal, assim, o marido estava falando que ele tinha um sonho em fazer medicina e estava muito complicado fazer aqui no Brasil e provavelmente ele iria fazer na Argentina, né? E aí a mulher, ela não sonhava. Então perguntou se ela acompanharia ele, né? E ela muito família e estava meio receosa. Mas quando ela entendeu que era um sonho dele e que ela fazia parte daquilo ali, que é a esposa, e que ela iria acompanhar ele, então isso deu uma motivação.
Acabou que ele Isso. conseguiu passar e fazer medicina aqui no Brasil mesmo, né? Graças a Deus. Mas Ficou mais fácil para decidir, né, também, né? exatamente Ajuda a pessoa a decidir. isso. Então, Ao suporte. quais são suas objeções? O que está limitando ele? Né? Então, nesse momento, é a hora que você vai fazer ali a psicologia da balança, né? Do não e do sim. Então, você vai ter que ver o fator tempo, o fator preço, né? E o seu grau que você passa a confiança para esse cliente, né? Porque a confiança é tudo nesse processo. Então, hoje eu vou ensinar vocês, porque muitas vezes a pessoa tem muita dúvida nessa questão aqui. Eu trouxe até um exercício aqui pronto, só para vocês terem um pouco de clareza. Criar uma lista com suas dores para poder trazer as possíveis soluções, né? As soluções. Então, geralmente eu pego um caderninho, né? Então, aqui assim, ó, eu pego um caderninho e aqui desse lado eu coloco as dores e do lado de cá as soluções, para poder a gente ter uma visão, né, do todo. Então, assim, quais são as dores mais frequentes, né, em relação à persona que estamos construindo aqui, que já tem pronta, que é a Maria das Dores. Então, ter um chefe chato e sofrer assédio moral. Então, essa é a dor da cliente, né? do meu avatar. Então, assim, qual é a solução que eu levo para essa cliente? Ser sua própria chefe, ser dona do seu negócio. Então, qual é a outra dor que ela me trouxe? Medo do desemprego. Ale, eu tenho medo de ficar desempregada. Eu tenho medo de perder meu emprego. Então, houve a demissão em massa. Estamos no ano atípico. Muitas empresas fecharam as portas. Então, se você tem medo do desemprego, seja um empreendedor. Você vai ser o seu próprio chefe, dono do seu negócio. Então, outra crença que ela trazia: nunca tenho dinheiro. Nunca tenho dinheiro. Deus proverá. Tenha controle financeiro. A gente não aprende a ter o controle financeiro, mas é necessário que a gente tenha esse controle. Então, não importa quanto você ganhe, o que importa é a sua mentalidade, porque do que você ganha, você tem que tirar um percentual para você poupar, para poder você ter uma reserva. Porque no caso de um desemprego, você tem que ter um valor guardado equivalente a 6 a 12 meses para se manter até você ter uma nova oportunidade. Então, no caso, isso não é para mim. Então, você está ali muitas vezes, né, mostrando o seu produto, o seu negócio, o cliente geralmente fala isso. Isso não é para mim. Tome posse da bênção. Seja merecedora. Você primeiro tem que ser positiva e merecedor dessa oportunidade, né? Outra dor. Se eu tivesse ajuda, poderia, transferindo para outras pessoas. Busque ajuda interior. Olhe para dentro. Busque ajuda de Deus. E, se possível, tenha um mentor, alguém que vai te ajudar no processo, nessa jornada. Então, uma outra dor forte é: eu não consigo. Ai, Ale, eu não consigo. Amiga, tem um versículo bíblico que me fortalece e acredito que vai fortalecer. Seja bem-vinda aí, Sara. Sara entrou aqui na nossa live. Um versículo bíblico muito forte. Tudo posso. Está lá em Filipenses. Naquele que me fortalece. Então, eu não consigo. Crença limitante. Pensamento positivo. O empreendedor, ele é protagonista, ele é resiliente, ele é positivo e ele gera ação. Então, outra crença, outra dor, não tenho investimento. Eu não tenho dinheiro. Gente, se você não tem dinheiro, busca investidores ou parceiros,
né? A nossa parceria aqui, né, eu e a Elaine, justamente é isso, a gente está começando algo que está tomando uma outra proporção, né? Então, assim, a ideia é, se você não tem como fazer sozinha, você vai buscar um parceiro. O que é que você acha disso, Elaine? Quando não consegue fazer só? Quando você precisa que alguém te divulgue? Aí a gente tem que procurar ajuda, né? Ou você vai falar que não dá, mas você vai falar isso para o seu cliente que não dá. Você tem que pensar nisso, né? Você acabou de ganhar o cliente, não tenho condição, né? Então, isso é uma coisa que pesa, né? Isso pode te dar um problema depois, né? Então, a gente tem que buscar parceria, compartilhar conhecimento. Só Isso assim aí, tem como a gente avançar. com certeza. Uma outra dor também é depois eu faço. Júlia entrou aqui, seja bem-vinda. Depois eu faço, depois eu faço isso. Então, assim, seja produtivo. Então, se eu não estou tendo um tempo, eu tive que criar um tempo. Então, por que é que eu resolvi fazer esse workshop em parceria com a Elaine? Para divulgar o trabalho, né? É uma forma de divulgar, é uma forma de ajudar o grupo que ela tem no Telegram, que são mulheres que estão fazendo parte do processo, né? Então, dali, eu estou fazendo isso, mas eu também estou tendo ganhos. Que tipo de ganho você está tendo, Ale? Eu estou montando o meu e-book, né? Eu estou finalizando os conteúdos dos meus cursos, né? Porque o Empreenda a Sua Paixão é um curso que ele vai virar um curso online, né? Então, assim, nesse momento, é o momento da construção. E você não constrói sozinho. Você precisa de motivação. Então, a gente precisa de pessoas para estarem aqui dando feedback. Então, ó, depois eu faço, gente, não, tem que fazer agora. E a hora você constrói. Tempo a gente constrói. Isso é melhor que nada. Já viu aquela pessoa assim, gente, eu estou aqui, isso é melhor que nada, né? Não, eu estou aqui engolindo todos os sapos do meu chefe, estou pagando psicólogo, né? Estou aqui estressadíssima, tomando Rivotril, mas isso é melhor que nada. Então, amiga, ouse ir além. Ouse ir além. Faça diferente. Busque fazer algo diferente que você acredita. E tudo de ruim acontece comigo. Uma outra dor muito forte da persona. Você colhe aquilo que você planta. Você tem que aprender a plantar para colher. Então, aqui, ó, eu tenho até um exemplozinho aqui que eu trouxe. Aqui é um exemplo de... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ai, opa! É um exemplo de mudinha, certo? A semente está aqui, que aqui tem a terra. Então, eu tenho que molhar. Então, eu tenho que molhar. Ó, eu tenho que molhar aqui, ó. Será que vai dar certo? Eu não vou tentar não para não cair água aqui. Você tem que molhar isso aqui, porque você vai cuidar, você vai ter que botar no sol para poder começar a germinar e crescer a plantinha, para ela ficar bonita. Então tem um tempo. Por que o seu negócio não vai ter tempo? Não é para ontem. Então, eu vou contar para vocês agora a história de Maria das Dores. Como eu construí essa persona. A minha cliente ideal, quem se identificar com a história, pode me chamar no direct. E vocês aqui podem falar comigo, que a gente vai bater um papo. Maria das Dores, de 35 anos, então ela tem 35 anos, sexo feminino, então eu falo para mulheres, os homens que me perdoem, temente a Deus, né? Ela é temente a Deus. Nasceu no dia 6 de agosto, significa que sexta-feira ela faz aniversário. 6 de agosto. Fica a dica ou não? Pois é. Ela teve uma infância feliz, né? Uma adolescência com grande liberdade. Na juventude, sempre foi esforçada nos estudos, tinha convicção que, através dos seus esforços, ela teria a vida transformada. Então, foi os valores que ela trouxe para a vida dela. Essa minha cliente ideal. Então, ela teve que trabalhar cedo para custear seus sonhos.
Então, Dorinha, como era chamada pelos seus pais, então eu já sei como é que meu cliente gosta de ser chamado, por Dorinha. Como se viu num grande desafio metafórico. Então, ela gostava muito de história, e aí ela fez uma metáfora: fugir para o quilombo em busca de liberdade ou ficar na senzala e tornar-se escrava do sistema. Porque muitas vezes a gente acha que o tempo da escravidão passou, mas a gente está escravo, principalmente do tempo. Até porque a gente vende nosso tempo, o salário. Então, a gente precisa ter clareza quando a gente faz um desenvolvimento pessoal, que a gente olha para a nossa essência e quanto você pode contribuir, e quanto você pode ajudar, e quanto essa ajuda que você está dando para as pessoas que realmente precisam é remunerada, e você começa, né, a ser abençoado, porque você está abençoando pessoas. Então, quando ela chegou para mim, o estado atual dela, né? A primeira conversação ali com essa cliente que montou aqui. O tempo foi passando e o sonho de liberdade ficava cada vez mais distante. Por mais que Dorinha trabalhasse tanto, tanto, ela nunca tinha dinheiro sobrando. Alguém se identifica? Você trabalha, 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 e quando tem aquele final de semana que você quer passar, né, na linha verde, não tem grana. Então, e sempre imaginava, Dorinha também imaginava fazer uma viagem, logo percebia que isso não era para ela. Mãe solteira, Dorinha aí, de trigêmeos, mãe de trigêmeos. Antes de ele conhecer, eu já foquei, porque eu tenho 3, né? Eu falava assim, gente, quem tem 3 é diferente de quem tem 1, 2. Não é a mesma coisa. Elaine, dê seu testemunho aí, breve. Como é ser empreendedora e mãe de 3. E Elaine é mãe de 3 gêmeos, viu? Coincidência. Primeira coisa, administrar o tempo, né? Ser mãe já não é uma tarefa fácil, não importa o número de filhos, de trigêmeos ou de 3, de 4, complica um pouco mais. Então, a chave é administrar, saber administrar o tempo. Verdade. E aqui também não é diferente, porque aqui é gêmeos, e tem uma mais velha. Então, você tem que ter tempo para tudo. Então, já tem ali os horáriozinhos que eles já estão acostumados. Então, esse horário, para mim, 20 horas, é o horário que é de 20 às 21, né? Então, eu tenho 1 hora para me virar nos 30 aqui para audiência, porque você tem que ser mãe também, né? E depois tem que ser esposa. E durante o dia tem os afazeres domésticos também. Então, assim, a gente tem que se organizar. Então, Dorinha tinha que engolir sapos por medo de perder o emprego e o sustento da família. Vocês que estão aí na live, coloca aí, escreve aí. Quem é que engole sapo por medo de perder o emprego? Coloca aí. Medo do desconhecido. Uma amiga convidou para fazer um bico. A amiga convidando para fazer um bico. A gente que é funcionário adora um bico, né? Porque tem que complementar a renda, né, gente? Que o dinheiro não dá. Então, assim, você ficar na ilusão que o pessoal ganha bem, mas não ganha, não. Tem que complementar, senão não sobrevive, não. Então, Dorinha corria, agora tinha um detalhe, Dorinha corria atrás do dinheiro, e o dinheiro fugia dela na velocidade de uma bala. Por quê? Por que isso acontecia? Porém, nada dava certo, porque Dorinha focava nos resultados sem planejamento. Olha aí, olha o pulo do gato, cereja aí. Tudo tem que ser planejado, gente. Você tem que planejar. Não tinha um plano de negócio estratégico que pudesse mensurar para ela melhorar sempre. Você tem que mensurar. Então, isso aqui, os workshops fazem parte. Quem pegou a live que eu estou falando lá da jornada do empreendedor, quando chega na parte, né, que você tem que fazer o seu plano de negócio, né, lá está bem claro que você precisa mensurar isso para poder melhorar sempre. Então, você vai começar pelo WhatsApp, vai ficar no WhatsApp o tempo todo.
Ah, vou para o Instagram. Sim, vai ficar lá no Instagram a vida inteira. Ah, resolvi ter meu site. Sim, e vai depender só desse site? E o olho a olho, miudinho, o presencial, e você fazer uma videochamada com o seu cliente, olhar no olhinho dele. Então, tudo isso é necessário. Então, quais eram as frases, né, que ela repetia? Aqui já são as frases da Maria das Dores. Era: isso é melhor que nada, isso não é para mim. Ela achava que isso não era para ela, até porque ela levava a empresa nas costas, né, o trabalho dela. Estou sonhando alto, meu chefe não me valoriza. Muitas vezes ela trazia trabalho para casa e esse chefe não valorizava ela. Não sei fazer isso, né? Ela às vezes, de tantas tarefas, né? Então, a saída dela era dizer que não sabia fazer. Meus filhos precisam de mim. Você que é mãe. Se seu filho precisa de você, e eu vou falar aqui, porque vai ser gravado aqui, e tem uma pessoa que eu quero alcançar. Se você tem amor a seu filho, né? Como eu tenho aos meus, a melhor forma é você retribuir esse amor no futuro deles, visando o futuro deles. Por quê? Os meus filhos, né, não têm a perspectiva de ter a vida que nós estamos oferecendo para eles agora. Por que eu digo isso? Quantas mães têm filhos acima de 30 anos dentro de casa que não conseguem comprar seus apartamentos, seus carros e mudar de vida, como na nossa época? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Então, o que acontece? Nós precisamos entender como é que funciona o mundo hoje para passar para nossos filhos, porque na escola eles não vão aprender. Sabe por quê, gente? Porque o sistema faz com que você faça o seguinte: olha, Elaine, a gente estuda numa boa escola, tira boas notas. Com você foi assim? Eu nunca fui uma boa aluna, não. Era aluna média, mediana. Eu era média também, principalmente matemática. Pois é. E aí, depois que você estuda para tirar boas notas, o que é que você tem que ir? Vamos lá, para uma boa faculdade. É o caminho, né? É a jornada do sistema. E aí, quem consegue ir para a faculdade se dá bem. Quem não consegue, né, está na luta, está na luta. E aí, nessa faculdade, você tem que tirar boas notas, né? Fazer especialização, doutorado, tudo que você imaginar, para ser um MBA, para poder você ser algo top. E aí, qual o finalzinho da jornada de tudo isso? Você vai ter que se aposentar. INSS. Qual é o teto máximo do INSS aqui no Brasil? Então, quem ganha acima de 6 mil vai ter que se aposentar, né? Então, quando você começa a observar para onde você vai, e quando você chega na aposentadoria, remédio, cadê o estilo de vida saudável? Não teve, não tive tempo, não tive qualidade. E aí, você vai viver para pagar a doença e não vai gozar da sua aposentadoria para ser saudável. Você concorda com isso, Elaine? Concordo. É isso mesmo. Infelizmente. A Elaine também passou no concurso público, né, Elaine? Dá seu testemunho aí. Você fala um pouco aí dessa parte da história que você optou em ser empreendedora. A parte do concurso já quando eu já tinha os trigêmeos e eu já estava planejando voltar ao mercado de trabalho, né? E aí me veio essa ideia de estudar e prestar concursos, fiz vários, e o último que eu fiz aqui na região, eu passei, né? Fiquei na lista, né, dos aprovados, mas o número não foi suficiente, porém, né? Se eu tivesse continuado estudando mais, acredito que eu iria conseguir passar. Só que nesse período, foi quando também me veio a ideia, por acaso, né? Eu estava passeando com a minha tia e tinha uma porta aberta oferecendo cursos, né? E aí eu entrei para saber mais sobre os cursos, né? Sim. Procurando ocupar meu tempo vago, entre aspas.
que as crianças estavam na escola, eu queria fazer alguma coisa além do que eu já fazia, de ser mãe, de ser esposa, de ser do lar, né? E algo que pudesse agregar financeiramente. Entrei e me interessei pelo curso lá de web designer, né? Que chamou muito a minha atenção, tinha tudo a ver comigo, me identifiquei super, né? E fui fazer esse curso presencial. E foram 2 anos presencialmente fazendo esse curso, e só foi confirmando, né? E só que veio a pandemia. Aí veio a pandemia, peguei meu certificado exatamente no mês de março, bem no comecinho mesmo. Só que, e aí, né, de mãos atadas, sem saber o que fazer no meio daquela situação que todos nós passamos, né? Guardei o certificado, guardei e fui viver a vida, entreguei para Deus, com os meus filhos em casa, continuei fazendo meu trabalho em casa, de mãe, de esposa, conciliando as aulas com as crianças também. E no mês de outubro, aí resolvemos viajar para comemorar meu aniversário. E foi nessa viagem que veio forte mesmo em mim, né? Foi quando eu tive aquele tempo para poder meditar mais sobre isso, um pouquinho mais sozinha, né? Sim. E aí eu acredito, né, que Deus realmente falou comigo. Quando você voltar, você vai com a cara e com a coragem, com todo o conhecimento que você adquiriu e vai tentar empreender. E eu entrei, comecei do zero mesmo, porque a gente assiste muito no Instagram, as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha no marketing digital, falar muito que você não deve usar um Instagram para começar do zero. Usa o que você tem pessoal, né? E eu não pensei assim, eu pensei, não, se eu vou empreender, eu vou começar do zero exatamente como eu estou começando, do zero, sem nada, sem dinheiro, sem computador suficiente, 0,00, sem apoio, sem nada, né? E no decorrer da caminhada veio o apoio, veio tudo que precisava acontecer com o tempo mesmo, porque tudo é no tempo que tem que ser, né? Mas eu precisei ter uma atitude, né? Lá atrás precisou ser tomada uma atitude. Top. Então, gente, a gente vai observando que todo mundo tem algo muito forte que vai mexer para você virar a chave. Então, certo dia, a Dorinha, ela teve uma terrível notícia, que um dos seus filhos tinha caído do 3º andar da sua residência. Ela estava no trabalho e saiu feito uma louca, mas era tarde demais. Nesse mesmo dia, percebeu quem eram as pessoas que poderia contar e que viver para o trabalho não fazia sentido para ela, porque ela estava no trabalho e os filhos ficavam ao cuidado de terceiros. Você entendeu, Elaine? Que dor, hein? Entendi. Então, Nada fácil. Pois é. Então, a minha persona é forte, né? Então, a Dorinha, ela ficou afastada por um tempo, começou a fazer terapia, afinal, era uma dor imensurável, que ninguém quer passar. Então, na sua volta ao trabalho, sentia-se explorada, já que nunca teve um aumento ou uma promoção, e começou a sofrer assédio moral pela sua coordenação. Então, chegou um dia que ela declarou para ela mesma. Ela já tinha superado, né, entre aspas, porque não se supera, mas amenizado ali o tempo da terapia e tudo para continuar vivendo, né, porque ela ainda tinha mais 2 filhos, né? E aí ela buscou força sobrenatural e declarou para ela mesma que não iria mais trabalhar para o outro, e sim para ela mesma. Então, essa foi a grande virada, quando ela tem essa tomada de consciência, que diante de uma vida sedentária, de grandes atritos no trabalho, por conta da tomada de consciência dela, porque quando a pessoa entende, ela já não se sente mais inserida naquele sistema. Não é isso, Elaine? Exatamente. A Dorinha, ela começa também a ter dores intensas no corpo todo. E numa consulta com o reumatologista, ela descobre que ela tem fibromialgia.
Nossa, Que pelo história, assunto da gente. minha live essa semana. Exatamente. Porque a fibromialgia, né? Ela é uma doença que vem, né, psicossomática, né? Você refere que sente dores e vai investigar. E aí você começa a ver, né, os pontos que você sente dores, então o médico acaba fechando o diagnóstico. Então, nesse momento, a Dorinha entendeu que ela precisava fazer o dinheiro trabalhar para ela. E como fazer o dinheiro trabalhar para você, Elaine? Explica aí. Olha, é até difícil para mim também, viu? Ainda mais nessa situação da Dorinha, né? Como é que ela vai fazer aí com uma dificuldade, com várias dificuldades aí, né? Algo que eu acho que, assim, tomar uma decisão, como eu estava falando da live nessa semana passada, ela tomou uma atitude, ou eu vou viver com essas dores e tomando remédio e viver sedentária o resto da minha vida, parar a minha vida, ou E eu os tomo uma remédios são atitude de... caros, viu? Não são São baratinhos. caros e te tornam dependentes, porque são fortes, né? E ou eu tomo uma atitude, encaro isso e vamos ver no que vai dar, né? É. E assim, eu falo com propriedade também, porque assim, eu sou portadora de espondiloartrose e eu sinto muitas dores também, né? Então, quando ela ataca, eu tenho que ir para a clínica da dor, né? Para poder fazer lá uns bloqueios, né? Para dar uma aliviada. Só que assim, por que eu faço isso? Porque só tomar a medicação, você tem efeito colateral. Então, você começa a ter problema em outro órgão, né? E como eu sou da área, então, às vezes, eu tenho muita resistência a... E aí a gente começa a discutir, né, os médicos em si, qual a melhor saída, né, de um tratamento conservador. Porque somente passar a medicação, me mandar para casa e eu ficar me enchendo de remédio e sofrendo de efeitos colaterais, não vai ser aplicável comigo. Então, aí, no caso, existe outras maneiras, por ter conhecimento na área, então eu busco isso. Então, realmente, eu encho o saco de muito médico mesmo. Mas, assim, eu preciso ter o melhor. Ainda mais que, assim, eu sou acompanhada por uma equipe, né, multidisciplinar, então cada um vai dizendo o que eles acreditam. Eu busco também muita coisa do Oriente, né, porque eu não fico só presa aqui nessas informações, porque a gente vê que a cultura do Brasil é muito de tratamento, pouca prevenção, por isso que eu tenho a bandeira da prevenção aí. Então, voltando aqui para a Dorinha. A Dorinha, né, ela precisou mudar o quê? A mentalidade. E o que a gente ouve nessas lives, nesses cursos, né, que a gente tanto assiste hoje do marketing digital, falando aí para o empreendedorismo, que precisa mudar a mentalidade. Né? A Regina aqui na live está colocando ó, que ela tem dores também, 24 horas de fibromialgia. Tá vendo aí? O negócio, todo mundo passa por uma situação dessa, porque assim, se eu coloquei aqui, gente, a Dorinha é meu avatar, né? O que é o meu avatar, Dorinha? É uma pessoa só? Não. A Dorinha é a mistura de várias pessoas. São as dores mais tchan que eu encontrei na vida, ouvindo ali minhas clientes todas e muitas pessoas também. E aí eu construí esse personagem, né? Esse persona. Precisava de um propósito. Na verdade, a Dorinha ela precisava de um propósito de vida, porque ela vivia uma vida só de trabalho para casa, casa, trabalho, sustentando os filhos. Então, assim, ela não tinha um propósito, né? Então, o que fazia ela acordar todos os dias? Ali a família, os filhos, mas, assim, algo a mais ela poderia pensar, que legado deixar, como contribuir com a humanidade, porque quando a gente contribui com a humanidade, a gente contribui com nossos filhos, o futuro deles. Então, foi pensando nisso, né, que ela resolveu ter coragem, né, decidiu pegar coragem ali e empreender e ter liberdade. A primeira liberdade que a Dorinha quis não foi nem financeira, foi emocional. Porque quando ela começou a ter essa liberdade emocional, as dores começaram a diminuir. Porque as dores que ela sentia vinham mais da tensão que ela estava com aquele assédio que ela sofria no trabalho. Deu para entender? Nossa, me identifico um pouco com essa parte. Exatamente. Muita gente. Se eu fosse mensurar percentual, gente, é muita gente, é muito forte. E aí, ó, já que ela tinha os 2 filhos que dependiam dela, sendo que um deles, um faleceu, e o outro foi diagnosticado com dislexia.
Pensa aí, agora, quantos atestados Dorinha iria ter que apresentar nesse trabalho para levar esse filho para o tratamento de dislexia, para o tratamento lá? Como é que os coleguinhas de trabalho iriam ver Dorinha? E como é que esse chefe ia ter a paciência com Dorinha para entender que a funcionária dele tinha que se afastar para levar o filho para o médico? Deu para entender, gente? Que é muita coisa. Então, a Dorinha ela precisava ser mãe mais do que nunca. E a única forma dela ser mãe era ela ficar dentro de casa. Então, ela teve que desenvolver, aprender a desenvolver um trabalho de empreendedorismo de home office. Então, qual foi a decisão? A decisão da Dorinha foi, ela decidiu fazer a jornada do empreendedor e tempo para estudar e se conhecer melhor. Então, ela passou por um desenvolvimento pessoal, potencializou suas habilidades, descobriu que tem paixão em fazer e começou a ajudar pessoas pelo Brasil a fazerem a mesma coisa que ela. Então, ela se tornou uma multiplicadora daquilo que deu certo na vida dela. Entendeu, Elaine? E aí, ela começou a usar o método dos 5 dedos. Esse método dos 5 dedos, ele está todo dentro do Empreenda Empreenda Sua Paixão, que é o curso que eu estou montando, porque é justamente o que eu sou. Aí eu trago um pouco da minha história, né? Que eu perdi um pouco da escrita, e aí eu comecei a ver que a gente não escreve com um dedo só, precisa dos 5. Foi aí que veio que a gente não pode colocar os ovos em uma única cesta. Você não pode ter um único trabalho. Você não pode ser dependente do sistema. Você tem que se virar nos 30. E é isso que acontece. Porque com a pessoa que tem uma mentalidade, por que ele tem uma empresa e ele faz investimentos? Ele poderia só ter empresa e o fluxo de funcionários, mas ele faz investimento. Porque as pessoas começam a plantar. Porque lá na velhice, né, na aposentadoria, vão colher. Eles precisam colher. Então, ela pegou onde você nunca... hoje, ela tem um local de treinamento presencial e continua atendendo de forma online pelo Brasil. Começou a escrever um livro. Eu me apaixonei porque ela escreveu um livro, gente. Ela está começando a escrever o livro lá da história dela. E você vê que a maioria dessas pessoas de sucesso que a gente segue, né? Porque eu também sigo pessoas importantes de sucesso que contribuíram para o meu crescimento. Então, assim, você vê que quando eles chegam a um determinado tempo, eles fazem um livro de toda a história. E se você observar, a maioria dos livros motivacionais é uma história contada de alguém que chegou lá. Então, se você não gosta de ler, meu amigo, começa a ler agora. Começa a ler agora. Aqui é um incentivo grande aos filhos já começarem a ler. Por quê? Porque eles têm que criar esse hábito. Porque as respostas para o sucesso não estão na faculdade, infelizmente. Não está em todas as pós especialidades que você faz. Está nos livros, naquilo que vai acrescentar, que vai misturar com sua essência. Está na história de alguém que fez sucesso, que impacta a sua. Por isso que o testemunho é forte. Testemunho é algo fortíssimo. Então, e aí, o que acontece? Ela começou a fazer mentoria, né? E ajuda aos filhos, né? Os filhos começam a ajudar ela também no trabalho do home office, porque um já mexe em uma coisa, outro já faz outra coisa, e aí ela está deixando um legado de marketing digital para esse filho. Porque um dos filhos dela falou para ela assim, essa aí é a realidade, né, que eu vou estar aqui falando, eu não escrevi, mas minha mãe, eu quero arrumar um emprego, porque já está adolescente, para comprar minhas coisas. E aí, minha mãe, eu preciso trabalhar, nem que seja de vendedora em uma loja, nem que seja recrutada por essas lojas, né, que contrata jovens, ou então a oportunidade do menor aprendiz, já que eu ainda não tenho 18 anos. E aí a Dorinha vira para esse filho e diz, minha filho, quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? E aí ele diz,
o que atende à necessidade dele daquele momento de como adolescente. Eu vou pagar o seu salário e você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar, porque aqui você vai construir o seu legado, o seu ofício, porque o mundo mudou. E eu vou estar te ajudando nisso. Então, essa é a grande satisfação. E como foi que essa mulher renasceu das cinzas? Porque ela nunca, nunca se afastou de Deus. Ela tinha uma fé inabalável. E isso motivou ela a vencer. E continuar vencendo, porque vamos ter um livro, né? Vai ter um livro aí que vai sair, ainda está sendo feito, mas em breve vocês vão ver. E essa história, a gente começa aí agora, né? Para os 5 estágios de consciência. Isso aqui a gente tira de bases teóricas, né, para vocês terem mais clareza. Existe uma que aqui explica também, Elaine, o funil de vendas. Uhum. O funil de vendas não é aleatório. Então, aqui, ó, você tem abordagem direta e abordagem direta. Então, qual é o primeiro estágio? Que agora você vai se identificar bastante. Alheio. Nunca ouvi falar sobre você, não sei quem é Elaine, não sei que ela é design, não sei o que ela faz, não sei nada. Nunca vi Elaine, nunca vi a Lê, não sei quem é. E aí, o que, que a gente faz? Por que, que a gente vai para o Instagram? Por que, que a gente faz workshop? Para educar, mostrar, entreter e provar para as pessoas que existe algo melhor. Existe algo que vai solucionar alguma coisa. E trazer. E como é que a gente traz isso? Em forma de histórias, de dores. E aí tem um segundo estágio, né? Que aí, ó, você vai estar ali, ó, descendo no funil, presta atenção. Sabe que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução. Eu tenho um problema, Elaine, ó vida, ó céus, mas eu é melhor isso que nada. Ó a frase da Dorinha, né? Melhor isso que nada. Porque, assim, eu tenho um problema. Eu sofro assédio, eu engulo sapo, mas não tem outra solução. Qual a solução? Eu tenho que continuar aqui. Não tem solução. E aí, ó, você toca na dor e fala sobre os benefícios do produto. Por isso que a gente toca na dor. Por isso que trazer a história de Maria das Dores, muita gente vai estar se sensibilizando com essa história. Então, você vê o benefício. Se ela não fosse empreender, um dos filhos dela poderia ser escravo do sistema de novo. E aí a metáfora dela do quilombo, da fuga para o quilombo ou permanecer na senzala, ia ficar de geração em geração. É a cultura que é passada de pai para filho até hoje. Está dando para entender, Elaine? E aí a gente vai para o terceiro estágio. Consciência da solução. É a pessoa que tem a consciência. Então, a Elaine conheceu a Lei Brasil. Então, ela tem consciência que se ela tem alguma dor, eu posso estar ajudando ela no processo, né? Então, é provar que seu produto é a solução desejada. Então, eu preciso provar para a Elaine que o meu produto é a solução dela. Você está entendendo, Elaine, como é que funciona? Sim, perfeitamente. E aí, o quarto nível de consciência, né? Que é a do produto. Então, aí, esse quarto nível, você já tem que ter o produto ou o serviço pronto. Por quê? Porque a pessoa sabe que você tem um produto que soluciona o seu problema e essa pessoa vai gerar um desejo de querer. Cadê o produto? Cadê o produto? Cadê o serviço? Você não tem? Você não tem? Vai oferecer? Como é que vai ser essa entrega? Por isso que é fundamental o plano de negócio, o planejamento. Não se fala aleatoriamente. Tem que estar tudo mensurado, tudo planejado. Então, você não pode oferecer algo que não está pronto, né? Porque ou você tem que estar ali construindo junto. E essa construção, como é que vai ser essa entrega? Porque se a entrega não for satisfatória, o cliente fala, o cliente reclama. Então, ó, reforçar e expandir a solução e os benefícios do seu produto. E aí, o quinto estágio, qual é? São os interessados.
são as pessoas que ficaram interessadas. Então, a Lê Brasil faz mentoria. As pessoas estão conhecendo, ouvir as lives, né? Os vídeos da Lê Brasil, começar a se identificar com o conhecimento da Lê Brasil, e aí o que acontece? O conteúdo de valor da Lê Brasil, e aí eles ficam sabendo que a Lê Brasil é a pessoa que vai ajeitar a vida deles, vai dar uma solução, vai fazer uma mentoria. Só que aí o que eles ficam esperando? Uma oferta, que eu faça uma oferta irresistível. A mesma coisa é uma pessoa que tem um produto. A mesma coisa é a pessoa que tem o seu serviço. Então, Elaine, como é que você faz esse seu fechamento de vendas aí? Diante desse estágio de consciência de quem não te conhece, como é que você se divulga? Explica aí um pouco. Esse é o último slide, ó. Eu me sinto passando realmente por tudo isso aí. Eu me identifiquei super isso, é realmente assim mesmo, né? Primeiro você tem que provar, né, que o que você faz, primeiro assim, ter conhecimento de causa, né? Provar que o que você fala, como você disse, você conhece, né? Você faz o que você fala, né? Porque é muito fácil a gente chegar na rede social, como eu já vi em alguns perfis, inclusive com seguidores, assim, avassaladores, né? De você entrar e aí eu vou ver, porque, né? Tá uma propaganda assim totalmente enganosa. Você entrar no perfil e não ver nada daquilo. Então, primeiro, é você aplicar aquilo que você está mostrando para a sua audiência, né? E é isso que eu faço lá também, né? Top. O que eu coloco ali é algo que eu aprendi, compartilho e faço, né? Então, por causa disso, acabei ganhando clientes, né? Porque viam que realmente ali tinha uma concisão, né? Era coerente tudo. O que eu falava estava se casando com aquilo que estava sendo mostrado. Muito top. E é isso aí. Então, quando a gente observa que tudo é estruturado, é saber como você funciona, gente. Todo mundo tem um perfil comportamental. Esses perfis são estudados. E quando você tem clareza como você Pela funciona e como o própria outro é, audiência, né? exatamente. E foi assim que surgiu o Ale Brasil Empreendimentos, nas dores, ouvindo as pessoas. E aí nasce um dos cursos, né, que é a minha mentoria, que é o Empreenda a Sua Paixão. Então, é dessa forma que eu trabalho, ajudando pessoas a se conhecerem melhor, a saber o seu perfil comportamental, a montar um negócio de empreendedorismo de forma estratégica, né? Entender o passo a passo, para poder ela se sentir segura. Porque senão, Elaine, sabe o que acontece? As pessoas vêm toda motivada e pega todo o dinheiro que tem, investe em um negócio, 2 anos depois está fechando. Porque ela poderia planejar isso no papel e ter como mensurar isso de uma forma estratégica. Verdade. E quando você faz esse passo a passo, você fica mais confiante, você busca mais e você aprende muito mais com isso. Aqui é a nossa próxima aula, né, que é a Jornada do Empreendedor, que é quarta-feira. E a Elaine, ela está aí confeccionando a roda. Como é que está essa roda do empreendedor, que é uma ferramenta que a gente vai aplicar segunda que vem, Elaine? Vai sair, está em andamento. Está em andamento, né? Vou interromper Muito aqui o interessante, compartimento. gente. Muito interessante. Não percam, porque vai ser fantástico. Mais uma aula aí para a gente somar conhecimento. Né, Ale? Exatamente. Exatamente. Então, vocês que estão aqui, né? Obrigado aí, boa noite, né? A gente vai estar encerrando. Era isso que eu queria trazer para vocês, mais uma reflexão, né? Porque eu não estou aqui para ensinar o que eu estou aprendendo. E eu acho que a melhor forma de eu fixar esse aprendizado é compartilhando com você. Então, se você pegar um pouco aqui, um pouco ali, você vai dar para ter uma base, mas você precisa realmente ter
clareza de quem é você e para onde você quer ir. Então, boa noite aí, beijo aí no coração, tá bom? Elaine, eu vou estar aqui encerrando. Você vai estar saindo aí? Saindo.